E aí, pessoal, tudo certo? Antes de começar o vídeo, não esquece de te inscrever no canal, de ativar o sininho para as notificações de novos vídeos e de compartilhar o nosso conteúdo. Porque a tua participação é de extrema importância para que possamos continuar com esse projeto. Agora, começa o conteúdo. E aí, pessoal, tudo certo? Mais um episódio do Descomplica Direito. O município pode instituir a assistência jurídica à população de baixa renda? Isso está no rol de competências municipais desse ente federado? Pode ou não? E a Defensoria Pública? Bom, esse é o caso que veremos agora. Supremo Tribunal Federal decide que municípios podem instituir assistência jurídica à população de baixa renda. O STF recentemente decidiu que os municípios podem instituir o serviço de prestação de assistência jurídica à população carente. A maioria dos ministros votou pela improcedência da arguição de descumprimento de preceito fundamental, ADPF, número 279, em que foram questionadas leis do município de Diadema, no estado de São Paulo. Para a Corte Constitucional, as normas são constitucionais porque garantem maior acesso à justiça. A ADPF foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República contra dispositivos da Lei Municipal 735 de 1983, que criou a assistência judiciária de Diadema, e da Lei Complementar Municipal número 106 de 1999, que dispõe sobre a estrutura e as atribuições da Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos. Em sua manifestação, o vice-procurador-geral da República, Dr. Humberto Jacques de Medeiros, sustentou que a existência de uma defensoria municipal, entre aspas, é incompatível com a Constituição, mas a oferta de serviços de assistência jurídica às pessoas necessitadas não é monopólio da União dos Estados. Segundo ele, permitir ao cidadão mais de uma via de acesso à justiça potencializa o direito de defesa. Olha que interessante isso. Para a PGR, não é ilegal e muito menos inconstitucional que os municípios ofertem assistência jurídica às pessoas hipossuficientes, à população de baixa renda. Inconstitucional é criar uma espécie de defensoria municipal. Então vejam qual é o extremo que a PGR defende. Certo? No mesmo sentido, o procurador do município de Diadema, Dr. Fernando Marques, defendeu que a Constituição Federal não atribui o monopólio do atendimento jurídico à Defensoria Pública, cujos serviços não conseguem fazer frente às demandas existentes. O representante da Associação dos Procuradores e Advogados do município de Diadema ponderou que suprimir a assistência judiciária não vai fortalecer as defensorias, mas prejudicar as pessoas que se valem dos serviços prestados pelo município. Em nome da Associação Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos, a ANADEP, Dr. Hilton Norberto Robilau Filho defendeu a importância do modelo constitucional que atribui às defensorias a prestação de assistência judiciária com dotação orçamentária própria. Por outro lado, a Defensoria Pública da União manifestou preocupação com o serviço público em questão, que, a seu ver, enfraquece a instalação de defensorias públicas no interior do país. Nessa medida, a maioria do plenário do
Supremo Tribunal Federal acompanhou o voto da relatora, a ministra Carmen Lúcia, pela improcedência da ação. Apesar de entender a preocupação das defensorias públicas em relação ao tema, ela salientou que não houve desrespeito à autonomia da instituição, a necessidade de permanente aperfeiçoamento nem ao trabalho desempenhado pelos defensores públicos. Os votos dos demais ministros que seguiram da relatora destacaram que o município não criou uma defensoria local, apenas disponibilizou um serviço público de assistência jurídica complementar voltado aos interesses da população de baixa renda, minorando a vulnerabilidade social e econômica e, nessa medida também, incrementando o acesso à justiça. Para a relatora, o município tem competência para ampliar a possibilidade da prestação de assistência judiciária aos que necessitarem. Abre aspas para a ministra relatora Carmen Lúcia. Precisamos de um sentimento constitucional que possa aumentar a efetividade constitucional dos direitos fundamentais. Fecha aspas. Claro, acesso à justiça é um dos direitos fundamentais previstos na Constituição Federal. Ao observar que existem apenas 10 defensores públicos em Diadema, a ministra salientou que ainda não viu no país uma comarca com atendimento suficiente e sem fila. Abre aspas novamente. Nenhuma deu conta da necessidade que se apresenta. Essa crítica que a ministra Carmen Lúcia faz é algo sabido, notório e de há muito tempo referente à impossibilidade, e não pelos profissionais defensores públicos, mas a impossibilidade de atendimento amplo, mais próximo, inclusive, porque não há investimento estatal. Muitas vezes, para comarcas que abrangem mais de um município, por exemplo, existem 2, 3, 4, 5 defensores públicos para uma gama de 100 mil pessoas numa comarca, por exemplo. Esse número, essa quantidade de profissionais é suficiente? Então vejam que abrir a possibilidade dos municípios prestarem algum tipo de assistência jurídica é algo mais próximo e de tentar uma efetividade do acesso à justiça. Na continuação, ela coloca que a intenção da Constituição Federal é de que toda pessoa necessitada tenha acesso ao serviço gratuito de assistência judiciária, que é socialmente adequado, necessário e razoável. Além disso, assinalou que os recursos utilizados são do próprio município. O próprio município é que dispõe desses recursos. E, nesse sentido, então, acompanharam a relatora os ministros Dias Toffoli, Alexandre de Moraes, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e Luiz Fux, bem como a ministra Rosa Weber. Houve uma divergência. Ficou vencido o ministro Nunes Marques, para quem as leis questionadas violam o Pacto Federativo e o modelo de assistência judiciária gratuita instituído pela Constituição da República, que, a seu ver, atribuiu apenas à União, aos Estados e ao Distrito Federal a tarefa de instituir e manter defensorias públicas. Em seu entendimento, se for prestado pelo poder público, o serviço de assistência judiciária gratuita deve ser implementado por meio da defensoria, que não se insere no âmbito de competência municipal. É um assunto
de extrema relevância, mas polêmico. Também extremamente polêmico. Por quê? Primeiro, porque trata sobre competência federativa. É competência do município instituir uma defensoria pública local? Não. Mas o município pode prestar assistência jurídica aos hipossuficientes. Como isso vai ser feito, daí a lei municipal vai prever. Por outro lado, essa possibilidade pode afastar investimentos dos Estados-membros e também da União para que haja mais escritórios da Defensoria Pública, das defensorias públicas pelo país, pelos estados, pelos municípios, ou melhor, pelas comarcas? Pode ou não? Ou não tem relação? Esse é um dos questionamentos, assim como os outros, que devem ser muito observados. É claro que, dessa forma, o acesso à justiça, que não é apenas processar alguém, mas é conseguir fazer valer os seus direitos e as garantias decorrentes deles, é de extrema importância. E aí o reconhecimento do STF de que os municípios podem instituir, então, assistência judiciária, jurídica, no seu âmbito local. E, evidentemente, por lei municipal. Polêmico o assunto, mas é interessante o debate. Gostaram do vídeo, pessoal? Então, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o teu like aqui e os comentários também, porque isso demonstra o engajamento para que o YouTube possa levar os vídeos até cada um de vocês. Não esquece de te inscrever também lá e nos seguir no @DescomplicaDireito01, como também em formato podcast no Spotify e em outras plataformas de áudio e música. Certo? Era isso por hoje. Um abraço a todas e todos e até mais!